Olá, sou o Hugo, estou aqui com o Matheus. Vamos apresentar o sistema de bancos de dados distribuídos, que é o tema 2. Uma visão geral da tecnologia. São sistemas que permitem a distribuição de informações em uma rede de computadores interligados, apresentando uma evolução na gestão de dados. Temos os principais pontos são a transparência de distribuição, ou seja, em banco de dados distribuídos, os usuários e aplicativos não precisam saber onde é que os dados estão fisicamente. As principais visões. As duas visões são a conceitual, que se concentra na organização lógica dos dados, e a do usuário, que aborda como os usuários interagem com os dados. Para uma melhor compreensão do sistema de bancos de dados distribuídos, vamos ver os bancos de dados centralizados, que são os mais comuns que a gente vê. O nível externo são o ponto de interação com os aplicativos e os usuários finais, ocultando completamente a complexidade, ou seja, como o sistema funciona. Ele oculta tudo isso e só apresenta os dados que o cliente realmente precisa. No nível lógico, organizamos os dados de forma lógica, definindo a estrutura das informações. Já no interno, é a representação física dos dados para o SGBD. Na representação de dados centralizados, a gente vê que os dados estão em apenas um servidor, e se esse servidor cair, ninguém mais consegue acesso a esses dados. As principais diferenças são: todos os dados são armazenados em um único servidor, enquanto o sistema de dados distribuídos, os dados estão armazenados em vários servidores interconectados a uma rede. Na representação, a gente pode notar que o cliente ele consegue enxergar os dados como se tivessem apenas um servidor. Ele não consegue saber onde realmente os dados estão armazenados. Pode estar em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, mas ele enxerga como se tivesse tudo só em Brasília, por exemplo. Os dados eles são divididos. A forma de armazenamento são divididos em replicação e fragmentação. Replicação é o seguinte: os dados eles podem é, existir no servidor A, só que serem copiados no servidor B e C. Em caso de falha, os dados eles podem ser recuperados. A fragmentação, ele pega um dado e replica e divide ele em várias partes, e essas partes podem estar em vários servidores. Ou seja, para consultar, ele precisa juntar todas essas partes, ou seja, ele precisa acessar vários servidores para juntar a informação e apresentar. Os tipos de fragmentação pode ser a horizontal, ou seja, a relação ela vai ser dividida em subconjuntos de tuplas, ou seja, linhas da tabela, ou seja, uma linha vai estar em um servidor, outra linha vai estar em outro. E a fragmentação vertical, ela vai dividir as colunas, ou seja, coluna em um servidor, coluna em outro, e para apresentar, novamente, ele vai ter que juntar todas as informações. Passa para o Matheus agora. Sou o Matheus e, como o Hugo já vinha falando, né, no começo da fala dele, os bancos de dados distribuídos, eles se baseiam, né, na ideia de redes de computadores interligados, né, como ele falou. Então, por conta disso, né, falando um pouco sobre os objetivos principais, a gente pode dizer que os objetivos de bancos de dados distribuídos surgem a partir dessa ideia de redes de computadores, né? Então, dessa forma, a gente pode dizer que os objetivos dos bancos de dados distribuídos são a descentralização dos dados, né, o compartilhamento de recursos e informações, gerar maior disponibilidade dos dados e uma maior distribuição, possibilitando a participação de cada nó nas transações, né? E aqui no caso, cada nó seria cada máquina, né? Cada computador envolvido nessa rede de computadores interligados. Então, como o Hugo já falou também na questão do armazenamento dos dados, né? Quando a gente separa os dados, né? Replica os dados ou faz uma fragmentação dos dados, todo esse processo, né? Está envolvido ali naquela rede de computadores. Então, ocorre um alto compartilhamento, né? Desses dados, e por isso que a gente tem a descentralização, né? O compartilhamento de recursos, e enfim, e tudo isso. E agora já falando um pouco das principais vantagens, né, de um banco de dados, de bancos de dados distribuídos, a gente tem a alta disponibilidade, né, como o Hugo também falou agora há pouco, na questão da replicação dos dados, né, esses dados ficam disponíveis em mais lugares e também fica mais fácil de se acessar.
a gente tem a escalabilidade. E, né, o que isso quer dizer? Por conta dessa distribuição dos dados, dessa rede distribuída, se torna mais fácil de acrescentar mais um nó, que a gente chama, né, que seria, por exemplo, mais um computador para fazer parte desse sistema. Então, isso acaba, esse aumento, né, do sistema acaba se tornando mais fácil por conta dessa arquitetura horizontal. Mas outras vantagens que a gente tem também, a gente fala do maior desempenho, né, por conta das subconsultas que são feitas na busca desses dados, e uma boa distribuição, né, quando é feita uma boa distribuição desses dados, ocorre uma menor taxa de fluxo dos dados também. Então, os dados precisam percorrer menores distâncias, né, para chegarem aonde eles estão sendo requisitados. A gente também tem a tolerância a falhas e recuperação por conta dessa alta disponibilidade dos dados, e isso gera também uma estabilidade. A distribuição geográfica também desses dados, né, facilita o acesso rápido por determinada localidade. Então, supondo que a gente tem uma empresa multinacional, que tem espaços, né, que está no Brasil inteiro, a gente pode dizer que os dados de determinado prédio dessa empresa, que, por exemplo, fica em São Paulo, então os dados mais referentes à empresa ali em São Paulo ficam ali mais próximos dos servidores de São Paulo, e a mesma coisa, por exemplo, no Rio de Janeiro, Brasília, enfim. E a confiabilidade também, por conta dessa replicação dos dados em diversos locais, e a utilização, né, dos outros equipamentos que estão envolvidos, né, então acaba que facilita, né, a questão caso ocorra uma falha, né, enfim, é mais fácil de manter o sistema ali no ar. Agora, sobre as principais desvantagens, a implementação, né, do banco de bancos de dados distribuídos acaba se tornando um pouco mais difícil, né, então, por ser muito complexo, então acaba se tornando uma das desvantagens, né, por conta de toda a configuração da rede, dos servidores, enfim. No caso também de ocorrer uma falha na comunicação entre servidores, na transferência de dados, e isso depende, né, da largura de banda e da latência de rede. Então, dependendo desses fatores que podem causar falhas na comunicação de rede, isso torna um pouco mais desvantajoso nesse sentido. Ele também tem um alto custo, que já está envolvido na questão da implementação também, porque tem mais máquinas que são utilizadas para poder manter esse sistema no ar. A gente pode falar também da questão da atualização dos dados, né, que esses dados que são replicados, por exemplo, quando um desses dados ele é atualizado, a gente precisa propagar essa atualização, mas no meio desse processo pode acabar rolando algumas falhas, alguns problemas por conta da rede, por exemplo, e gerando inconsistência nos dados. E também um outro problema seria que a gente pode dizer a migração por exemplo, de outras formas de bancos de dados, né, como, por exemplo, bancos centralizados, que não tem um conjunto de padrões que ajuda a transferir de um banco centralizado para bancos distribuídos. Mas agora, já falando um pouco dos principais exemplos de uso, a gente tem esses três. E começando pelo CouchDB, falando um pouco mais rápido, né, ele foi desenvolvido pela Apache, e ele armazena as informações no formato de documentos JSON, e é o que torna mais fácil de entender e usar, principalmente por conta dessa estrutura ser também bastante utilizada, né, vem se tornando cada vez mais utilizada atualmente. E ele também usa de um protocolo de replicação que ajuda nesse processo também. A gente também tem o CockroachDB, que ele foi criado por esses funcionários da Google, e ele é gratuito. E ele é descrito como um armazenamento de dados transacional escalonável e replicado de forma consistente. Então, CockroachDB foi projetado para rodar na nuvem e possui alta tolerância a falhas, né? Como a gente vê que é uma característica desse tipo de banco de dados. E ele também utiliza a linguagem SQL, então, que é comum a vários desenvolvedores, o que facilita também. E acredito que o principal deles seria o Cassandra também. E ele também é projetado para escalabilidade e alta disponibilidade. Mas acho que o principal ponto que a gente pode falar do Cassandra é que ele tem uma própria linguagem, né, de consulta que se chama Cassandra Query Language.
e ela é semelhante ao SQL também, o que também facilita para os desenvolvedores que já estão familiarizados com o SQL para poderem utilizar o Cassandra. E, bom, fechando aqui a nossa apresentação, só trazendo de novo um resumo, né, dos principais pontos que a gente falou. A gente tem que os bancos de dados distribuídos, eles funcionam, né, por meio de uma rede de computadores interligados. Eles focam, né, na descentralização dos dados e da transparência para o usuário. A gente tem as principais formas de armazenamento, que são a replicação e a fragmentação. E a gente tem também que os bancos de dados distribuídos focam na facilidade do acesso e disponibilidade dos dados. Bom, essa foi a nossa apresentação. Aqui a gente tem algumas referências e é isso. Obrigado.